Bom dia, graça e paz, queridos. Deus abençoe e continue derramando bênçãos sobre a sua vida. Manhã de terça-feira, e nessa manhã podemos agradecer a Deus mais uma vez, por mais um dia que nós acordamos com vida, graças à misericórdia do Senhor, que é a causa de nós não sermos consumidos, e ela renova-se a cada manhã. Senhor Deus Santo, vivo, poderoso, Criador dos céus e da terra, Deus, muito obrigado, Pai. Obrigado pelo descanso da noite, obrigado pelo ar que respiramos em mais um dia que o Senhor permitiu acordarmos com vida. Obrigado pela Tua misericórdia, que renova-se a cada manhã e é a causa de nós não sermos consumidos. Obrigado, Deus, pelo alimento, obrigado pela água, obrigado por esta comunhão que o Senhor nos proporciona, a estarmos falando contigo, em nome de Jesus, o seu Filho amado, nosso Senhor e Salvador. Pai, em tuas mãos eu coloco a vida da minha família, a vida dos meus parentes, meus amigos, a vida de todos que compõem essa comunidade cristã que eu faço parte. Coloco como criatura nas mãos do Criador, que é o melhor lugar para nós estarmos. Seja repreendido do nosso meio todo espírito de enfermidade, todo espírito de desânimo, de miséria, de contenda, todo espírito de vício, de prostituição, ó Pai, que o Teu Espírito Santo, ó Pai, esteja no nosso meio, nos fortalecendo, nos alicerçando, nos consolando e, acima de tudo, nos direcionando segundo a Tua palavra. Abençoa todos aqueles que estarão nos acompanhando nesta manhã. E que a Tua presença torne os nossos dias mais alegres, abençoados e prósperos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. E continuando o projeto de falarmos sobre família, hoje o nosso devocional será o papel do marido no lar cristão. E o texto que eu quero usar aqui está na carta que Paulo escreveu à igreja de Éfeso, no capítulo 5, versículo 23, que diz assim: pois o marido é o cabeça da esposa, assim como Cristo é o cabeça da igreja, seu corpo, do qual ele é o Salvador. Aqui em Efésios 5:23, apresenta uma comparação direta entre o papel do marido e de Cristo, sugerindo uma equivalência nos papéis de cuidado, primeiro, e segundo, liderança. Primeiro, cuidado, segundo, liderança. A função do marido como cabeça deve ser entendida no contexto cultural e teológico da época de Paulo, onde a cabeça era vista tanto como fonte de vida, como fonte de autoridade. Assim, Paulo destaca a importância de uma liderança que proveja sustento, proteção e direção espiritual. Então, a liderança do marido sobre a esposa, sobre a família, não deve ser tirânica, mas caracterizada pela mesma qualidade de amor que Cristo tem pela igreja. Ao examinar as práticas, vamos dizer assim, culturais da época, o apóstolo propõe um modelo cultural, onde a liderança se baseia no serviço e na entrega e não na subjugação. Ou seja, o marido não tem que subjugar a esposa nem os filhos. Ele tem que orientar. Tem momento que ele tem que ser firme. Mas tudo isso baseado no amor pela esposa e pelos filhos. Porque até para protegermos, precisamos de uma linguagem diferente, até para proteção. Você vê a criança quando nasce, o choro não vem, a primeira coisa que o médico faz é dar uma palmadinha nela para ela sentir aquele impacto e chorar. Então, os cuidados, às vezes, exigem autoridade, palavras de autoridade, carinho e autoridade. Então, o primeiro ponto que eu quero destacar aqui para você que é pai, principalmente você que é esposo, marido, né? Marido e pai, né? É a liderança como serviço. Não a liderança como subjugar, mas como serviço. O líder, o cabeça, o pai, o esposo como servo. Então a liderança no casamento deve ser exercida como serviço, refletindo a maneira como Jesus
serviu a igreja porque você é cristão. Então, em outras passagens, como na carta que Paulo escreveu aos Filipenses, capítulo 2, versículo 4, ali Paulo ali em Filipenses 2,7, descreve Jesus como aquele que se esvaziou, assumindo a forma de servo. Quando a gente casa, tem uma esposa, aquele nosso comportamento de solteiro ficou para trás. E nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Eis que tudo se fez novo. As coisas velhas passaram. As coisas velhas da vida de solteiro já passaram. Agora você tem uma vida nova, você tem uma esposa, você vai estar constituindo uma família. E existe o sacrifício pessoal do líder, do cabeça. O marido deve ser sacrificial em seu amor e liderança, assemelhando-se a Cristo. Até mesmo quando eu vou trocar de carro, eu gosto de SUV, né? Porque é um carro grande para a família. Eu não compro um carro esportivo para mim, eu poderia ter um Camaro na garagem, mas seria só para mim apertado. Eu quero um carro para minha família. Eu gosto de Pajero, anda todo mundo ali dentro com conforto. É para minha família. Então existe aquele sacrifício pessoal. Eu gostava muito de moto, mas moto é muito limitado. Eu quero a minha família junto comigo. Um exemplo que eu estou dando, né? Então outra situação é Cristo, em muitas vezes, ele é descrito como um noivo que se sacrifica pela noiva, pela igreja. Assim, o cabeça, ele tem a família dele. Tem a esposa, tem os filhos. Eu todos os dias, quando a minha esposa sai, que ela é professora, eu abro o portão, né, olho para a rua e ela sai com o carro. Quando ela está chegando, ela manobra com o carro dela na frente, eu escuto, eu vou lá no portão. O portão abre, eu olho, porque às vezes vem aqueles infiltrados, né? Eu olho, vejo, ela entra, fecho o portão. Deixo sempre a luz da garagem acesa, porque tem o meu carro que é grande e o dela também é grande, para estacionar bem. Então são os cuidados que precisamos ter. Parte de você, que é o esposo, que é o marido. Ser o cabeça não é sentar simplesmente e determinar. Tem o que você tem que fazer compete a você. Outra situação também é promover o crescimento. O crescimento da esposa deve ser uma prioridade na liderança do marido. Eu lembro alguns anos atrás, isso foi em 2013, a minha esposa ainda não era professora de língua portuguesa, ela era formada só em administração e trabalhava numa empresa. Então eu comecei a escrever umas apostilas e resolvi transformar as apostilas num livro, em editar esses livros. Então liguei para o DESC aqui de Santa Catarina, Universidade do Estado de Santa Catarina, onde tem um setor de registros de edição de obras literárias, o EDA, e entrei em contato com a Biblioteca Nacional também. Então a minha esposa, ela fez todos os livros para mim. Eu fez o volume 1, mandei para a EDA, e peguei o volume, fiz volume 1 e 2 já. Mandei para o EDA, da UDESC, de lá eles mandaram para a Biblioteca Nacional. Aí quando deu 2 meses, voltou o registro já da Biblioteca Nacional. O volume 1, a Biblioteca Nacional classificou como um didático pedagógico e o volume 2 como técnico científico. Né? E eu falei para ela, olha, você é uma exímia professora de letras, não voltou para corrigir uma vírgula. E eu motivei ela voltou para a faculdade novamente, fez faculdade de letras, se formou, fez um concurso para efetivação, professor efetivo, não ACT, professor efetivo, do município aqui de Santa Catarina, chamado Balneário Pissarras, foi primeira colocada. Então o papel do marido é promover o crescimento da família. E depois, nosso filho Bruno começou a crescer e queríamos voltar para Itajaí por causa de mais recursos, né, de cursos. Abriu uma vaga para Itajaí, concorridíssimo, uma vaga para a escola na época cívico-militar, para a língua portuguesa. Ela estudou, falou, não, você vai estudar, vai passar, vamos lá e tal. Aí ela já tinha feito uma especialização, estava tudo melhor, né? Mas ela foi primeira colocada novamente. Saímos para comemorar e tal, aí nos mudamos, voltamos para Itajaí, onde tínhamos um imóvel, né? E depois nós vendemos o imóvel lá de Balneário Pissarras, alugamos, depois vendemos. Mas promover o crescimento da esposa,
Tem homens aí que não quer que a esposa cresça, tem que promover o crescimento da esposa. Da esposa e secundariamente dos filhos, né? Paulo aqui na carta de Éfeso, capítulo 5, ele continua a argumentar pela santificação da esposa, assim como Cristo fez pela igreja, através do amor purificador. Ok? Agora também eu queria falar sobre a liderança como provisão. O líder, ele provê. Não adianta nós só determinarmos e não provermos. Cobrarmos, né? Mas não oferecemos nada. Tem direitos e deveres. Ok? Então, provisão material. O marido tem o dever de prover o sustento do lar. Ele quer ser o cabeça, mas não quer ser o provedor. São verdades absolutas. Então, ele quer ser o cabeça, mas ele não quer ser o provedor. É a cabeça quem determina as ações. Você vê quando você vai tomar um banho, você lava, a primeira água cai na cabeça, né? Aquela coisa toda, você vai e tal. Mas quem coordena todos os movimentos é a cabeça, é o pensamento. Então, a liderança também no casal não pode deixar de lado que o líder, ele também é o provedor. Paulo, na primeira carta a Timóteo, capítulo 5, versículo 8, ele também fala sobre a importância da provisão familiar. E ele estabelece como uma questão de fé prática. A própria Bíblia diz, né? Sem fé é impossível agradar a Deus e a fé sem obras é morta. Então não adianta eu falar e não mostrar. Ok? Aí nós temos a provisão material, temos a provisão emocional. A provisão emocional está intrinsecamente ligada ao bem-estar da esposa e ao cumprimento do seu papel, do papel do líder ali. O cumprimento emocional está junto. A esposa precisa caminhar, vai caminhar com ela, cara. Ela precisa conversar, conversa com ela. Assiste filme juntos. Eu gosto, minha esposa, ela sabe que se deixar eu fico... assisto filme meu, eu fico na frente da televisão. Eu faço maratonas de série. Filmes, eu gosto. Ela não vai me buscar lá na rua. Porque a provisão emocional mostra cuidado. O cuidado com as necessidades emocionais é implicado em passagens que enfatizam a unidade e o respeito mútuo. Assistir um filme com a esposa, ficar atento aos comentários que ela faz, para viver esses comentários, acrescentar mais alguma coisa em cima ou não. Nós temos a provisão espiritual. O papel do marido como líder espiritual é fundamental. Esses dias eu estava falando aqui na igreja sobre Eucana. Eucana, ele tinha duas mulheres, Penina e Ana. Eucana foi o pai de Samuel. Samuel foi o profeta que ungiu o primeiro rei de Israel, Saul, e foi o profeta que ungiu Davi. Todos os anos ele subia para sacrificar pela família dele. A melhor porção ele dava por Ana, que era estéril. Ele dava outra porção por Penina, que era a sua segunda mulher, que tinha vários filhos. Mas era ele que dava provisão espiritual. Em Efésios capítulo 5, versículo 26 e 27, nos destaca o papel de Cristo em santificar e purificar a igreja. E é um paralelo ao papel do marido em liderar a família espiritualmente. Então o marido ele tem esse papel de provisão material, provisão emocional e provisão espiritual. Ele tem esse papel. E o outro tópico que eu quero trazer aqui é a liderança como proteção. Sabe? A primeira proteção que nós encontramos no marido é aquela proteção à relação. O marido é responsável por salvaguardar o casamento. O conceito de proteger a unidade é reforçada pela ideia de Paulo de que o marido deve amar sua esposa como a si mesmo. Efésios 5:33. Ele deve amar a esposa como a si mesmo. Eu, por exemplo, a minha esposa, na maioria das vezes eu gosto de fazer comida aqui em casa, né? Eu gosto de fazer o feijão,
Hoje, por exemplo, terça, segunda-feira é folga dela. Ela ficou em casa e nós fizemos juntos o almoço. Hoje eu faço todo o almoço. Ela chega, o almoço está na mesa. Ela senta, come, descansa e volta para a escola. Amanhã, a mesma coisa. Quinta-feira, a mesma coisa. Eu falo para ela no dia anterior à noite, né? O que é que você quer comer amanhã? Me diga o que é que você quer comer. Eu vou lá e faço. Então isso aí é proteger. Eu não quero que ela fique insatisfeita nesses detalhezinhos. Isso é proteger a relação. O segundo ponto é que o marido ele é o guardião da fé. O marido deve ser o guardião da fé dentro do lar. E como líder, o marido é encarregado de manter a doutrina e a prática conforme os ensinamentos de Cristo. E ele deve assegurar a integridade espiritual do lar. Ele deve assegurar. E o último ponto que eu quero destacar hoje é o conflito e reconciliação. O papel do marido também inclui liderar em momento de conflito, buscar a paz e a reconciliação. Aqui em Colossenses 3,13, nos traz aqui a exortação à reconciliação. Então, passagem como exortação e reconciliação, nós encontramos aqui Paulo, quando escreveu a igreja de Colosso, capítulo 3, versículo 13, onde o perdão e a harmonia são enfatizados como qualidades essenciais na vida do cristão, do líder cristão, do pai, do marido, do esposo. É essencial. Perdão e harmonia. Então eu quero, nessa manhã, fechar aqui dizendo, de acordo com Efésios 5:23, né? Então, Efésios 5:23 não é uma carta branca para a autoridade sem controle, despótica, né, vamos dizer assim, mas é um convite para uma liderança que espelha a liderança de Cristo. Como que era a liderança de Cristo? Primeiro, amorosa. Segundo, sacrificial. E por último, santificadora. Então, o marido cristão, ele é chamado a ser o líder que serve, a ser o líder provedor, a ser o líder que protege. Então, o marido, ele deve servir, prover e proteger. E isso tudo seguindo o exemplo máximo da liderança que foi estabelecida por Cristo com a sua igreja. Amém? Então, queridos, você que é pai, você que é marido e pai, se está faltando algo de você, procure imitar a relação que Cristo tinha com os discípulos, a relação que Cristo tem com a sua igreja, que era de servir, de prover e de proteger. Amém? Queridos, Deus te abençoe, derrame bênção sobre a tua vida. Amém? Tenhamos um dia alegre, abençoado e próspero, em nome de Jesus.